Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Dicas do Professor Tafarel. Para os que não me conhecem ainda, eu sou o Professor Tafarel e hoje nós teremos uma dica de português. Então, solta a vinheta! No vídeo de hoje nós vamos conhecer o adjunto adverbial, ok? Parece ser um nome feio, né? Mas não é nada difícil de se entender. Então, o adjunto adverbial, ele é um termo acessório da oração. O que quer dizer um termo acessório? É aquele termo que vai sempre dar uma ideia extra à oração, né? Nós já sabemos que existem os termos essenciais da oração, que são o sujeito e o predicado, né? Ou seja, toda oração precisa ter esses termos para existir. Nós também sabemos que existem os termos integrantes da oração, que são objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e o agente da passiva, que são esses que completam o sentido de outro termo. E, por fim, também existem os termos acessórios, que fazem isso, né? Eles dão uma ideia extra à oração, né? E às vezes a gente pode dizer até que são dispensáveis, né? Que eles não fazem falta, às vezes. E o adjunto adverbial, como o próprio nome diz, né, de verbo, ele vai trazer essa ideia extra, ele vai trazer informações extras para verbos, adjetivos e advérbios. Por exemplo, nós temos aqui três orações. Cheguei cedo, né? Cheguei é um verbo. Cedo é um adjunto adverbial que está modificando o sentido do verbo cheguei. Porque se eu falo só cheguei, né? Eu cheguei. Uh, a oração já tem sentido completo. Agora, se eu quero dar uma informação extra, né? Por exemplo, com cedo, eu estou usando um adjunto adverbial, né? Então, eu posso falar cheguei cedo, cheguei tarde, cheguei às 10 da manhã, cheguei à meia-noite. Então, todas essas expressões, elas são adjuntos adverbiais, porque eles estão dando uma informação extra à oração, tá? E aqui, nesse caso, modificando o sentido de um verbo. Nós temos aqui outra oração que é Maria é muito alta. Nós temos aqui o muito, que também é um adjunto adverbial. Ele está modificando o sentido do adjetivo alta. Então, alta é um adjetivo, lembram? Características, né, qualidades. Eu posso falar, por exemplo, Maria é alta. Já tem sentido completo. Agora eu quero dar uma informação extra. Maria é muito alta. Então, o muito é um termo acessório que está modificando esse adjetivo. E, por fim, aqui nós temos volte bem depressa, né? Nós sabemos que depressa é um advérbio, né? Então, eu posso falar volte depressa. Agora eu quero falar volte bem depressa. Então, esse bem está modificando o sentido do advérbio depressa. E aí eu estou dando também uma informação extra para essa oração. Então essa é a função do adjunto adverbial, é modificar o sentido de verbos, adjetivos e advérbios, sempre dando uma informação extra, uma informação acessória à oração. O adjunto adverbial, ele sempre pode indicar circunstância, certo? E essas circunstâncias, então, vão indicar a classificação desse adjunto adverbial. Por via de regras, assim, né, de acordo com a gramática normativa, nós temos 7 circunstâncias que o adjunto adverbial pode expressar, ou seja, nós temos 7 tipos de adjunto adverbial. Nós podemos ter adjunto adverbial de tempo, né, que são aquelas palavras que vão indicar o tempo, agora, depois, cedo, tarde. Então, se eu digo, por exemplo, eu cheguei cedo, o cedo está indicando o tempo de quando eu cheguei, né? Intensidade, que são aquelas palavras muito, pouco, demais, né? Se eu digo, por exemplo, ela é muito bonita, então o muito está indicando a intensidade de como ela é bonita, né? Existe o adjunto adverbial também de modo, que são aquelas palavras bem, mal, lindamente, perfeitamente, né? Muitas palavras terminadas em mente. Então, se eu digo, por exemplo, ele dança
lindamente. Então, esse lindamente é um adjunto adverbial de modo, porque eu estou dizendo o modo como ele dança. Existe também o adjunto adverbial de lugar, né, que são aquelas palavras aqui, ali, lá, né, ou ainda indicar os que indicam lugares específicos, como na escola, no hospital, na minha casa, né? Então, se eu digo, por exemplo, passeamos pelo jardim, esse pelo jardim vai ser um adjunto adverbial de lugar, porque eu estou dizendo o lugar onde nós passeamos. Existe também o adjunto adverbial de afirmação, né? Quando eu afirmo algo, por exemplo, sim, certamente, né? Então, se eu digo, por exemplo, sim, né? Ou certamente iremos passear, né? Então, esse certamente eu estou afirmando que nós vamos passear. Então, um adjunto adverbial de afirmação. Existe também o de negação, né, que são aqueles não, né, tampouco, nunca. Então, se eu digo, por exemplo, nós não iremos passear. Então, esse não está indicando negação e é um adjunto adverbial. E, por fim, existe também os adjuntos adverbiais de dúvida, que são aqueles talvez, né, e outras palavras nesse sentido. Então, talvez iremos passear. Então, se talvez eu estou indicando dúvida, então eu posso dizer que é um adjunto adverbial de dúvida. Então, os adjuntos adverbiais eles podem expressar essas 7 circunstâncias e ter se classificar nesses 7 tipos aqui. Por fim, nós também precisamos falar do complemento adverbial, ok? Esse termo, complemento adverbial, ele não aparece em muitas gramáticas normativas, tá? Ele é um termo mais novo que surgiu nesses últimos tempos, através de alguns estudiosos da língua portuguesa que mostram que ele é diferente do adjunto adverbial, tá? Só recapitulando, o adjunto adverbial é um termo acessório da oração. A gente pode tirar ele da oração que ela vai continuar tendo sentido completo, né? Ele vai só dar uma informação extra, uma informação acessória à oração. Mas o complemento adverbial, como o próprio nome diz, ele completa o sentido de um verbo transitivo adverbial. Ou seja, se eu tiro o complemento adverbial da oração, ela não tem sentido, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho a oração: os namorados foram ao cinema. Muitas gramáticas normativas dizem que ao cinema é um adjunto adverbial, porque ele indica lugar, né? Um lugar de onde eles foram. Contudo, se eu for falar os namorados foram, tem sentido completo? Não, né? Vocês vão me perguntar, tá, mas foram aonde? Então eu preciso falar, os namorados foram ao cinema. Então, foram é um verbo transitivo adverbial e ao cinema é o complemento adverbial, tá? Porque está completando o sentido deste verbo. Outro exemplo, eles estão em casa. Muitas gramáticas dizem que em casa é um adjunto adverbial, porque indica, de novo, lugar. Mas se eu falar, eles estão, né? Não tem sentido completo. Vocês vão me perguntar, estão aonde? Então eu preciso dizer, eles estão em casa. Então, em casa também é um complemento adverbial. Tá? Então, a diferença entre adjunto adverbial e complemento adverbial é esse. Né? O adjunto vai sempre dar uma informação extra, que a gente pode tirar da oração e ela continua tendo sentido completo. O complemento não. Ele precisa fazer parte dessa oração. Senão ela não tem sentido completo. E uma característica bem forte do complemento adverbial é que ele geralmente indica lugar. Tá? Ele não existe complemento adverbial de negação, de dúvida, de intensidade, de modo. Eles geralmente indicam lugar, ok? Então este foi o nosso vídeo de hoje sobre adjunto adverbial e complemento adverbial. Espero que tenham entendido este assunto. Lembre de deixar o seu like aqui no vídeo e de se inscrever no canal para receber mais dicas. Até mais!